A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje vamos falar de um tema pouco tratado aqui no nosso programa, no nosso podcast, que é cavalo. Eu vou conversar com o André Luiz Narciso Rosa, que é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCCC. E o tema da nossa entrevista é: por que o cavalo crioulo faz tanto sucesso? Como é que você está, André? Tudo bem? Daí, Divino, tudo bem? Prazer estar aqui falando de uma paixão, falando do cavalo crioulo, né? Tentando explicar para ti, né? Uma coisa que a gente busca entender sempre, né? Como o cavalo crioulo, ele faz parte do aspecto cultural do Rio Grande do Sul e do sul do Brasil, ele que já é defendido culturalmente pelo processo, é de cultura nacional. Mas é impressionante como o povo do Sul é arraigado no campo, nas culturas do campo, estar a cavalo, defender o que faz no campo, defender o que faz nas pistas. O cavalo crioulo realmente é um símbolo do Rio Grande do Sul, é de patrimônio cultural e não é à toa. Eu sempre digo que é difícil a gente pegar uma criança que não consiga cantar o hino do Rio Grande do Sul, né? Isso é muito bonito de ver, e o cavalo crioulo caminha nesse mesmo processo. O André, eu já vi criadores de cavalos de várias raças diferentes, né? Assim, não é um animal que eu tenho muito contato, que a gente tem muita familiaridade, ser bem sincero, mas o que eu já percebi? Todo mundo que trata com cavalo é apaixonado. Então, primeiro ponto é paixão, independente da raça. Segundo ponto, cada um defende o seu time, né? Eu tive na Expo Inter, cara, eu fiquei impressionado com algumas coisas. Até brinquei com a minha esposa depois que eu voltei do Rio Grande do Sul. Falei assim, ó, eu acho que se eu vivi alguma vida passada, eu devo ter sido gaúcho. Porque, cara, eu adoro a música. É um processo Eu contagiante, né? adoro a música gaúcha, assim, o jeito que aquele povo trata a história, a vestimenta, a tradição, o churrasco, cara, o jeito do gaúcho ser é diferenciado. Agora, o cavalo crioulo dentro da Expo Inter, cara, era um negócio à parte, eu fiquei impressionado, é aquilo que você falou, é cultura, parece que o gaúcho já nasceu em cima de um cavalo. E tu sabe que eu sou catarinense, né? Vou muito para o Rio Grande do Sul há muito tempo, participo desse processo. Tenho dois filhos pequenos que eu sacrifico bastante por andarem comigo, para a gente estar com a família junto, eles embutiram o mesmo espírito que a gente queira. E tu sabe que aquilo é natural para eles, porque se tu pegar assim, ó, não passa um vídeo todo dia, ou uma fita todo dia, no tempo do cassete, né? Tô velho, com o hino do Rio Grande do Sul, né? É tradicional as crianças, é cultural as crianças se envolverem com aquilo, de cantarem as músicas, estarem a cavalo, de cantar o hino do Rio Grande do Sul, de se levantar. É muito legal isso, é contagiante, como está dizendo, é contagiante. Aqui na minha cidade tem um CTG. Cara, é incrível como que eles mantêm a cultura. Eu falo o seguinte, o goiano, eu sou goiano, então eu posso falar do goiano, né? O goiano, ele saiu daqui, ele não tá nem aí, cara. Ele não fala de goiano. A única coisa que ele ainda fala é piqui. Conta um pouco do piqui e tal. Fora isso, meu irmão, mais nada. O gaúcho não, onde ele vai, ele leva a sua tradição, ele leva o seu hino, ele leva o seu chimarrão, ele tá um calor de 40 graus, o cara tá tomando chimarrão. Então são uns negócios meio. Assim, Tu sabe é que uma raça a ser é estudada, bem, viu? é bem como tu falou, eu andei muito, eu agora, eu assumi a BCC agora é 1º de dezembro, né? Então um negócio relativamente novo, tudo que a gente for falar aqui, é falar das diretorias passadas, né? A gente tem um- uma trajetória a cumprir ainda, um plano diretor bem estabelecido, um master plan do processo para andar para frente, mas a gente não combinou e tu tocou num ponto extremamente importante. Nessas minhas andanças como vice-presidente, a gente tem várias exposições Brasil afora, né? E fora do Rio Grande do Sul é muito legal essa tua região aí, Goiânia, região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, pode não ter nada, mas tem um CTG e uma igreja, é um negócio assim, eu fico apavorado com esse negócio, e funciona, e tem movimento na volta,
e eles embutem o espírito do processo e estão a cavalo, estão de bobagem, tomando chimarrão, comendo É carne. É verdade. maravilhoso É ver esse verdade. processo cultural. É impressionante, é muito legal. Me conta a sua história aí com o cavalo crioulo. Como é que começou e como é que você chegou à presidência Ah, dessa associação? Divino, eu tenho um carinho muito grande pelo cavalo desde criança, né? E eu estava respondendo, é o que mais me perguntam, como nasceu a minha ligação com o cavalo, né? A minha família tinha tem uma família, uma propriedade rural aqui e éramos pecuaristas tradicionais de cavalo e de gado, e cavalo era ferramenta de serviço, né? Não tinha o processo pista, né? Eu vejo a cadeia equestre é multifacetada, né? Tu tem o competidor, tu tem o proprietário, tu tem o treinador, ou tu é usuário, ou tu cria, e talvez por isso que a gente passe tanto trabalho em manifestar ou posicionar a cadeia equestre no mercado, ou como moeda da pecuária, né? Porque é multifacetada. Então, o André teve contato aqui em Santa Catarina, que é um estado extremamente trabalhador, produtor, mas não tinha tradição de gado e cavalo, né? Até por conta da posição geográfica e do tamanho, do relevo. Mas tínhamos cavalo, tínhamos provas de laço que o André começou esse envolvimento com gado e com cavalo, nesses rodeios dessa região. A necessidade de produzir cavalo veio logo em sequência, e eu, por gostar do meio, por ter, acho que feeling do cavalo e propensão a produzir mesmo, comecei a criar cavalo. Da criação desses cavalos, eu comecei a me envolver com a entidade cada vez mais, participei dos cursos de jurados. Durante muitos anos o André foi jurado da raça crioula, em várias edições do Freio de Ouro, em várias provas importantes, em várias provas esportivas. O envolvimento com a diretoria veio muito tempo atrás, fiz parte de muitas diretorias, de comissões de provas, né? Há 3 anos atrás eu assumi a vice-presidência da entidade, na pasta das provas seletivas, que é o Freio de Ouro, as morfologias e a marcha. Até então, aceitar a honra e a tarefa de conduzir essa raça maravilhosa. A gente vai falar do estudo que a gente fez agora aí, mas é um orgulho, uma responsabilidade, por conta de como a gente enxerga o processo hoje, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, o cavalo crioulo e a comunidade. Mas por que o cavalo crioulo? Por que não outra raça? Eu não sei, olha que esse meu povo aqui tentou de tudo, tá? Me deram manga larga, me deram isso, me deram aquilo, e não teve o que fazer. Nem eu sei te responder. Eu disse, pai, esse eu não quero, pai, esse eu não gostei, pai, era aquele. Eu tinha então 12 anos, né? A gente não se manda, eu tenho um filho de 12 anos, a gente sabe que eles não podem se mandar. Eles podem ter opinião, mas se mandar não pode. E aí eles foram tentando, e nada deu. E o cavalo crioulo, quando eu vi, só isso aí que eu quero, esse bicho aí que eu me agradei. E aí foi ficando. E aí tá até hoje. Eu tô enganado ou parece que ele é mais baixinho um pouquinho, o cavalo crioulo? É um cavalo de estatura mediana, né? O cavalo de trabalho, porque a aptidão que nós preconizamos aqui, nós temos os machos entre no mínimo de 1,40 m e no máximo de 1,50 m de cernelha, e as fêmeas no mínimo de 1,38 m e no máximo 1,48 m. De porções medianas, vamos dizer assim, divino. Um cavalo de porções medianas, com estándar racial bem definido, um cavalo de trabalho de volume médio. Eu vou fazer um intervalo comercial e já nós estaremos de volta. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje estamos falando a respeito do cavalo crioulo e eu estou entrevistando o presidente da associação, que é o André Luiz Narciso Rosa. Bom, você falou que assumiu agora no dia 1º de dezembro a presidência da associação e já teve aí um estudo econômico do cavalo crioulo que apontou uma movimentação anual aí. Cara, eu fiquei impressionado, 5 bilhões e 360 milhões de reais, é muito dinheiro.
Qual que é a leitura que essa nova diretoria recém-possada faz desses números e que oportunidades eles revelam para o setor? Divino, vamos deixar claro aí, ó. Quando eu cheguei, isso tudo já estava pronto, né? É uma responsabilidade. Quando eu olhei aquilo ali, normalmente as pessoas, pô, que bom, estamos num momento maravilhoso, né? Aquilo ali me assustou muito mais, né? Porque a conta que a gente vai responder agora, ela é muito maior. Quando a gente fala de 160 mil empregos diretos e indiretos, a gente está falando em 600 mil pessoas em torno do cavalo, um movimento maravilhoso, né? A gente tem uma das metas estabelecidas há muito tempo nas diretrizes que tivemos no cavalo, né? Das diretivas que tivemos no cavalo, é um processo de expansão. A gente é a maior raça do Sul e a gente é uma das maiores do Brasil. E te confesso que por muito tempo me incomodou ser a maior do Sul e eu quero ser de meio do Brasil. A gente tem um processo cultural maravilhoso que a gente conversou agora há pouco, não depende do cavalo manter isso, isso está estabelecido, isso é cultural e o cavalo vai junto e ele cumpre muito bem o seu papel. Então talvez esse seja uma das respostas número 1 dessa tua pergunta que está na tela aqui, por que o cavalo crioulo faz tanto sucesso? Isso a gente se deve ao processo cultural que o gaúcho tem muito bem estabelecido. E o Rio Grande do Sul e vai ser o maior, sempre vai ser o maior polo genético da raça crioula, o maior banco genético da raça crioula, embora ele esteja difundido em várias praças, em vários estados do Brasil, né? Particularmente Santa Catarina e o Paraná, que exercem o segundo e o terceiro lugar no ambiente populacional, ele está estabelecido, pré-estabelecido, e as técnicas de reprodução contribuem para que qualquer genética campeã chegue na tua casa com um botão de sêmen, ou com uma coleta de embrião, ou com uma transferência, e isso está estabelecido. Passa que a gente tinha encomendado nesta diretoria do então presidente César Rax que fizesse um estudo de posicionamento e direcionamento dos números, e agora nós vamos divulgar um da marca, né? A gente sabe que a gente tem a marca Cavalo Crioulo é uma marca muito forte, né? Eu escutei essa semana passada, de uma pessoa que a gente tem tratado profissionalmente esse assunto, e ele disse que nós tínhamos, e sem me achar, não é bairrismo, né? Porque eu gosto de cavalo, e gosto de cavalo bom. Nós tínhamos a Ferrari das marcas, né? Vamos dizer assim, que o objeto de desejo, talvez, por ser gaúcho, por ver o movimento que a gente faça, eu prefiro sempre administrar com o pé no chão e saber da onde a gente quer chegar e de onde a gente pode ir. Mas, pô, por direcionamento da marca, eu escutei essa expressão que nós tínhamos a Ferrari do mundo equestre, né? Eu escuto, é muito legal escutar isso do cavalo que a gente tanto ama, mas nós temos dois ativos muito importantes, que é o cavalo crioulo e o freio de ouro, né, Divino? Tu veio na Expo Inter, te chamou atenção o freio de ouro, tu acabou de dizer para mim, né? E talvez o freio de ouro seja muito mais famoso que o cavalo crioulo, porque na tua roda em Goiânia, quando tu chega e diz, ó, eu estive lá no ver o cavalo crioulo, o cara olhar para ti e perguntar, qual é o cavalo crioulo? Aquele do freio de ouro. Então, o freio de ouro é a referência, entendeu? E isso é importante, a gente tem que saber que nós temos um case de sucesso. Para a maioria dos criadores, o freio de ouro é uma prova seletiva, é o objeto de desejo, é o título mais importante da raça crioula, é a união da seleção que a gente preconiza, né? A seleção morfo e funcional, é o objetivo, por muito que a gente é uma seleção unilateral de morfologia e função. A gente tem várias raças aí que preconizam por ter um cavalo do stand, um cavalo de trabalho, um cavalo de velocidade, um cavalo, e eu respeito cada um, mas nós optamos por ter uma seleção unilateral, morfologia e função. O modelo que nós queremos, o standard que nós queremos, em função da execução do trabalho que a gente emprega. Então é um cavalo só, a gente não existe o cavalo da morfologia, o cavalo da função. Existe o cavalo crioulo apto a trabalhar, e a gente é muito exigente com isso. E quando a gente coloca uma prova como o freio de ouro, com 8 momentos seletivos, com 8 provas estabelecidas, funcionais, a gente cobra que esse processo ele é exaustivo, a gente sabe que ele é anual, ele é difícil. Então, ele é difícil. A gente sabe que o freio de ouro é estritamente profissional, né?
Só que a gente tem 14 modalidades esportivas que são o carro-chefe do processo, que aí entra o que eu falei para ti, né? Quando o cara é usuário, quando ele é proprietário, quando ele é criador, quando ele é competidor. É, São os vários segmentos da cadeia que a gente tem que estar voltado, administrando para ele, fazendo ele. Vamos dizer que é o segmento multifacetado. Aonde nós vamos chegar, quem nós vamos atingir, como nós vamos dirigir. Porque hoje é emprego e renda, né? Tem muita gente que depende disso. Quando a gente fala em expansão, a gente está em quase 27 municípios aí com provas extremamente importantes fora do eixo São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. A gente precisa saber o que nós estamos fazendo lá, né? O que nós estamos mostrando, quem que a gente está atingindo, quem está investindo, quais são os frutos que nós coletamos daquilo, o que a gente quer passar como mensagem, o que o associado espera da entidade, aonde a BCC está chegando, o serviço é bem feito, expansão técnica, a qualificação desse processo técnico, a escolha desses animais, o investimento. Então, é muito grande. Então, esse estudo foi feito para nos nortear. Para que lado nós vamos? O que a gente tem que fazer? O que a gente pode fazer? Aonde a gente vai chegar, a gente não sabe, né? Porque a gente, às vezes a gente quer fazer mais, não dá conta. O ciclo é bastante comprido. O Brasil é gigante, né? É um negócio assim, ó, quando a gente acha que está perto, está longe, tem mais coisa para fazer, é difícil, mas a gente tem que seguir. É isso aí. André, o que mais chamou a atenção nesse estudo? Os números, né? Quando tu pega 5 bilhões de reais, quando tu pega 160 mil empregos, o ticket médio que as pessoas gastam com cavalo, as provas esportivas, hoje a gente representa 90% do laço comprido no Brasil. Laço comprido, não tem dúvida, que é a maior modalidade equestre do Brasil. Ele é maior que a vaquejada, entendeu? Que é uma prova culturalmente estabelecida, de prêmios astronômicos, de cavalos maravilhosos, de profissionalismo, de treinadores. Então é muito importante isso que a gente faz, né? Cadeia, o emprego e renda é um negócio assim, tu imagina a quantidade de empresas que se debruçam no processo produtivo, no processo veterinário, e a mão de obra, né? As pessoas que treinam, que domam, que apresentam, que dedicam a sua vida ao cavalo, né? Hoje mudam as regras ou não mudam, as diretorias são mutantes, os cargos são eletivos, mas a comunidade que vive daquilo ali, ela tem que ter respaldo, né? Isso é um movimento extremamente importante, sem falar na nossa parte social, né? Sem falar no cavalo. Eu acho que não existe ferramenta no campo mais agregadora que o cavalo, né? Ele é o elo de ligação, de união entre as famílias e entre gerações, né? Meu avô ia a cavalo, meu pai ia a cavalo, o André ia a cavalo. Sem falar que ele é ferramenta de serviço, né? É um negócio extremamente importante. Eu acho que o glamour que o cavalo gera é extremamente importante, mas a gente não pode dissociar isso da origem nunca, né? Por que temos cavalo? Por que a gente tem o cavalo na propriedade? Por que o cavalo é responsável, né? O cavalo fez o diferencial nas grandes guerras, né? Era a ferramenta de batalha. E a gente hoje tem uma responsabilidade gigante de direcionar essa entidade maravilhosa que congrega toda essa comunidade que tu viu aí, né? Esses 160 mil empregos diretos e indiretos, como eu já te disse, a gente está falando de 600 mil pessoas em torno de um cavalo, um movimento financeiro inimaginável. Hoje é posicionar a entidade, é conseguir que a gente tenha interlocução entre as raças, né? A gente tem o IBEC, a CCCN, a CNA, a gente tem hoje que estabelecer socialmente o que a gente fala, defender o que a gente faz, né? Defender esse processo extremamente profissional, dizer que tem pessoas que vivem disso, manual de boas práticas, estar a cavalo, as provas que envolvem gado e cavalo, as provas com movimento individual. A gente tem que ter interlocução entre as raças, né? Eu digo que o cavalo crioulo ele é um grande ativo, mas a gente tem o Quarde Milho, Magalaga Marchador,
o manga larga, o árabe, campolina, o brasileiro de hipismo, o puro sangue. A gente tem N raças e nós, como responsáveis por esse movimento equestre, temos que falar sempre a mesma língua. A gente tem que caminhar para o mesmo lado, né? O processo social, o processo de manutenção financeira, de subsídio, de rentabilidade, para que o cavalo ele passe, que a gente consiga enxergar o cavalo nas propriedades como efetivamente moeda do comércio agropecuário. Vamos para mais um intervalo comercial. Voltamos já. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. O cavalo crioulo é uma paixão no sul do Brasil, mas a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos quer que ele seja uma paixão nacional. E por isso eu estou conversando aqui para entender um pouco mais com o André Luiz Narciso Rosa, que é o presidente da associação. Você citou aí emprego, geração de renda. Nós vivemos hoje um apagão da mão de obra no Brasil. Nesse segmento equestre, como é que está a profissionalização? Existe também um apagão de mão de obra? Ou como ele envolve muita paixão, não existe isso? Existe sim, Divino. Outra coisa, né? Aquilo que eu falei para ti sobre a cultura, né? A gente tem os processos estabelecidos da bota e da bombacha, isso é muito legal, isso a gente levou, né? E a gente vê a sede de cultura pelas pessoas quando vem o cavalo, do sal de couro, o cara de bombacha, o chapéu, a indumentária, que esse também faz parte da cadeia, né? Entendeu? Só que o cuidado que a gente sempre teve, acho que a gente tem que estar atento, é não ser excludente, né? E o papel da entidade é levar. A cultura, ela vai ser mantida, muito legal, mas a gente tem que tratar de levar o cavalo. E talvez as pessoas não queiram a bote e a bombacha, mas ela está atrás do cavalo crioulo, né? Então, a gente tem diversidades culturais em várias regiões do Brasil. Então, levar o cavalo, levar a parte técnica, levar a profissionalização, estar junto, apresentar a entidade. A gente tem comumente falando, a gente tem os leilões, vários canais do Brasil aí, onde vendem a pecuária como um todo, né? E às vezes o cavalo crioulo chega na casa dessas pessoas pelos leilões, e a gente tem que chegar junto como entidade, tem que apresentar, dizer, ó, a BCC está aqui, a entidade está aqui, tu está precisando de mão de obra, a gente pode profissionalizar, a gente tem uma equipe de expansão responsável por isso, levar qualificação técnica para essas pessoas, né? Mas o mais fácil é ser o usuário, né? E a gente tem que respeitar o usuário como um todo que move a cadeia, né? Mas com os anseios do convívio vem, eu sou usuário, amanhã eu estou competindo, depois eu quero mais, depois eu quero criar, depois eu quero estar em alto grau, depois talvez eu queira ir no freio de ouro. Isso é um processo que a gente tem que respeitar, é um processo bastante estabelecido, demorado, como eu disse para ti, o nosso ciclo é comprido, o ciclo da pecuária, imagina que tu bota um cavalo, uma égua em cria, são 11 meses de gestação, eu vou domar esse potro aos 2 anos, então já estamos falando em 3, daqui a 1 ano eu vou conseguir competir com ele. Daqui a 4 anos eu vou colher o fruto que eu fiz há 4 anos atrás, né? Então, a gente é muito imediatista em tudo que a gente faz hoje, né? Todo mundo quer resultado para amanhã. E o cavalo, ele tem isso, né? Quanto maior o teu grau de profissionalismo, quanto maior o teu grau de exigência, mais vai ser o teu grau de demora para esse resultado chegar, né? Então, isso tem que ser medido. A gente, como gestor da entidade, eu tenho que estar ciente que esse espaço a gente não pode pular, entendeu? Então eu não tenho muito ciente isso. A pista me deu isso, né? De dizer, olha, aonde nós vamos? Como nós vamos fazer? Como é que eu vou frear esse cara do comprei? Calma, vamos produzir, vamos treinar, vamos apresentar. Esse é o meio termo que a gente tem que fazer, né? Bacana. Eu fiquei surpreso, eu não sabia que em Goiás tinha criador de cavalo crioulo.
né? Descobrir que existe. Eu gostaria de saber o que que o estado de Goiás representa em termos desse plano de interiorização da raça, que você disse, de tirar ela apenas do sul e trazer para o centro-oeste, levar para o norte, e como é que vocês pretendem trazer junto com o cavalo crioulo essa paixão que existe por ele no sul, se é que é possível fazer isso? Vou te dizer, Divino, que nós temos das pistas mais importantes dos passaportes, né? A gente tem normalmente em torno de 25, 26 passaportes. O que que são as exposições passaportes, né? A gente tem um número pré-estabelecido de animais em esteio para morfologia, para Expo Inter, como tu veio aqui, viu, entendeu? Em torno sempre de 250, 280 animais. Isso é físico, é o número que nós temos cocheiro, porque a gente tem estabelecido mais 96 animais do freio de ouro com suas reservas. Então, a gente tem aqueles 100 animais do freio de ouro que esse não mexe com esse ciclo de morfologia. Então, como espaço físico, nós temos 300 cocheiras. A gente que trabalho, alguma outra cocheira que precisa de espaço físico. Então, a Expo Inter é muito grande, né? É um espaço gigante. Então, a gente tem um espaço do cavalo crioulo delimitado. Então, a gente tem para esse regulamento em torno de 280 animais na morfologia. Para isso, a gente seleciona essas exposições passaporte que a gente chama, onde a gente retira dentre os participantes os 4 melhores machos e 4 melhores fêmeas para representarem a raça na Expo Inter. Dentre essas pistas está Goiânia, a pecuária de Goiânia, a exposição maravilhosa que a gente faz presente já há 4 anos. Eu vou há 3 anos consecutivos, acho a festa extremamente importante, fico apavorado como é que junta tanta gente, eu nunca vi, é uma discussão lá. As pessoas em torno do processo, a gente vai naquele final de semana que é mais institucional, né? Os animais já saíram, as vacas já saíram, mas eu tive a oportunidade há 3 anos atrás de participar dela inteira. É um negócio assim, ó, que tu fica encantado com o nível das pessoas, com o nível de interesse, a pista é concorrida, vou dizer aí, ó, se eu exagerar 60 animais, 50 animais, é um número extremamente expressivo, visto que na grande maioria dessas criações, a gente tem hoje criadores com 4, 5, 6 éguas. O cara que tem 20 éguas é criador grande, vamos dizer assim, né? Então, essas regiões que a gente tem como nova, e quando a gente vê estabelecidas, e a gente vê o entorno, e o resultado delas, né? Porque quando tu leva na pista, adivina, eu posso ter comprado esse cavalo e trazido, né? Nós não temos um ranking de expositor. A gente tem criador e expositor representado no mesmo animal. Então, quando tu vê que essas pessoas já têm fruto desses animais que eles compraram, que eles já têm resultado de pista, que vem representar Goiânia, o estado do Goiás, na Expo Inter, né? A gente tem indicativo que as coisas estão sendo bem feitas. Tem sempre aquele quesinho de dizer assim, ó, eu posso mais, eu quero mais, eu vou limitar que sejam só animais do centro-oeste, de Goiânia. Eu já escutei as pessoas dizerem assim, pô, vamos trancar que vem os gaúchos, porque vocês vão pegar nossas vagas e não sei o quê. Eu queria que as pessoas tivessem a ótica aqui assim, ó, talvez, Divino, tu em Goiânia, indo os cavalos importantes do Rio Grande do Sul, vai ser a tua única experiência de ver um cavalo do modelo que nós queremos em esteio, tu entendeu? Vocês, ó, eu quero próximo disso aqui, ó. Aquilo ali que vai te chamar a atenção. Aquela alegria que eu tive há 40 anos Verdade. atrás, quando eu vi aquele cavalo crioulo e disse assim, eu quero isso aqui, ó. Talvez eu vá despertar no guri em Goiânia aquele ali, né? De ver um cavalo, ó, quero esse aqui, ó. Entendeu? Então, é importante que a gente deixe essa gira solta, que as pessoas tenham contato com os cavalos bons, os cavalos bonitos, essa troca de experiência, essa troca técnica, essa troca de genética. É extremamente importante, se comprou certo ou não, o cavalo crioulo chegar pelo leilão, chegar pelo podcast, chegar pela TV. O meio de comunicação, embora ele seja mutante, né? Eu sou do tempo do rádio, do jornal e da TV. Hoje é dinâmico, né? Então, a cadeia é importante. Entender essa cadeia que é um grande desafio, né, Divino? André, obrigado por trazer essas informações tão bacanas sobre o cavalo crioulo. Saber que o estado de Goiás é importante para a raça Real diferença. crioula é muito bom. Fico muito feliz. Muito obrigado pelas informações que você trouxe aqui. Fiquei feliz de ter conhecido o cavalo crioulo lá no Rio Grande do Sul. Parabéns por assumir agora a presidência da entidade. Sempre que tiver novidades, estamos aqui à disposição. Obrigado, viu? Eu aproveito para colocar a BCC, a gente tem um setor de comunicação extremamente importante, responsável por
dizer o que a gente faz socialmente, né? Levar o que a gente faz. A gente tem em torno de 1.500 eventos ano, Divino. Então, uma coisa assim, quando fala assim, 1.500 eventos ano. Num ano, você tem 5 por dia, nós temos 5 por dia. Tem falta de ser uma hora de ter 20, entendeu? A comunidade é muito grande, é gigante. Então, a gente tem um setor de comunicação extremamente eficiente, dinâmico, comunicativo. O que vocês precisarem, a gente está à disposição, é www.cavalocreolo.org.br, tá? E eu, da mesma maneira, quando vocês precisarem de qualquer coisa, coloco a casa à disposição. A gente tem que ser comunicativo, a gente tem que provar socialmente o que a gente faz e deixar sempre muito claro que nós somos os maiores responsáveis por defender a nossa comunidade. Muito obrigado, viu? Um abraço. Até mais, André. Tamo junto, Divino. Um abração para ti, tá? Obrigado. É isso aí, gente. O André está corretíssimo. Nós precisamos de unir as pessoas, né? Já basta tanta divisão no mundo, né? Unir, trazer para junto, trazer para perto. Isso é o mais importante. Eu conversei com o André Luiz Narciso Rosa, que é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulo. E o tema da nossa entrevista foi: por que o cavalo crioulo faz tanto sucesso? O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.